Quando a gente fala do melhor goleiro dos anos 2000, o nome certo é Buffon. Campeão mundial em 2006, vice da UEFA Champions League em 2003, ganhou vários títulos da Série A italiana, mesmo após o Calciopoli, era um goleiro seguro, técnico, líder simbólico daquela seleção da Itália e da Juventus, defendia pênaltis como ninguém, tanto que defendeu aquele pênalti na final da Copa, e tem uma constância absurda em sua carreira por todos os 10 anos. Esse cara é o melhor goleiro de todos os anos 2000. Eu sei que você pode citar nomes como o Casillas, por exemplo, mas, meu amigo, não tem comparação. O Casillas realmente ele é ídolo do Real Madrid, campeão da Euro em 2008, mas ele só se tornou aquele goleiro dominante na Europa após o ano de 2010. Então, dentro desse recorte, o Buffon é o GOAT da posição. Nenhum goleiro dos anos 2000 supera o Buffon. E pra mim o Buffon é o segundo maior goleiro da história de forma indiscutível. Esse cara foi um monstro e merece muito mais reconhecimento do que ele já tem. Por isso que ele é o goleiro desse nosso time lendário. Eu sei que esse tipo de conteúdo gera polêmica, e antes que você possa e comece a me xingar nos comentários, eu preciso que você entenda 5 coisas muito simples, meu amigo. Primeiro, não existe verdade factual que sobreviva à mudança temporal. Qualquer comparação que vá nomear o melhor jogador de todos os tempos, ela é burra, pois ela precisa comparar com jogadores da atualidade fora de contexto em outro tempo. E a gente precisa encarar essas circunstâncias como circunstâncias que mudam pelo fator tempo. E a gente precisa respeitar esse fator. Por quê? Porque sem isso, a nossa análise fica 100% pessoal e ficcional. Como aqui eu falei, por exemplo, no vídeo que eu tô deixando no card aqui da minha análise de quem foi o rei do futebol. Se é o Pelé ou se o Messi já ultrapassou. Ao fim do vídeo você pode clicar aí e ir lá assistir. Por esse motivo, a análise que eu venho trazer aqui hoje será uma análise de quem foi o GOAT de cada posição no recorte de 2000 a 2010. Segundo ponto, dados sempre serão quantificadores de pontos de vista, ou seja, a realidade é que os dados em qualquer discussão, seja política, religiosa ou do futebol, ele só é usado para corroborar um ponto de vista de quem está falando. Se eu quiser comparar o Ronaldinho Gaúcho com o Neymar e eu preferir o Ronaldinho Gaúcho, eu vou pegar dados que corroborem o meu ponto de vista. Por esse motivo, os dados nessa análise serão coadjuvantes. Terceiro ponto e muito importante, eu vou considerar a minha visão pessoal de futebol dentro desses critérios. Porque na minha visão, por exemplo, o futebol dos anos 2000 a 2010 foi o melhor futebol apresentado na história. Eu sempre acompanhei futebol, mas nessa época eu era completamente apaixonado pelo estilo de jogo que era jogado, e por esse motivo eu vou falar desse recorte em específico. Penúltimo ponto, posições que exigem 2 jogadores, como a zaga, por exemplo, serão eleitos o GOAT da posição zagueiro e o segundo lugar pega outra posição na zaga. Simples assim. Quinto e último ponto. Você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha e isso é normal. Agora, tentar descredibilizar e desrespeitar as pessoas nos comentários é totalmente opcional. Bom, entendido os 5 pontos que vão dar direção para esse vídeo, vamos à posição que eu acho que é a mais óbvia de todos, e eu tô falando do lateral esquerdo. Sim, é o Roberto Carlos, um dos laterais mais ofensivos da história. Tricampeão da Champions, campeão mundial em 2002 com o Brasil, graças a Deus. Tinha um chute absurdo, cruzamentos extremamente perigosos. Ele redefiniu a posição com agressividade e um poder físico que na maioria das vezes você não vê as pessoas falando. Era um cara que corria o jogo inteiro e tinha uma imposição física muito grande. Vale a menção honrosa aqui ao Ashley Cole, um lateral esquerdo muito bom, extremamente sólido, melhor marcador do que o Roberto Carlos, realmente, mas o impacto dele ofensivamente e simbolicamente para a posição não deixa ele nem 1 milímetro à frente do Roberto Carlos. Agora, nessa zaga é na onde vai dar discussão. Mas vamos começar com o GOAT da posição nesse período e de forma completamente indiscutível, e eu estou falando de Carles Puyol. O Puyol foi o melhor zagueiro dos anos 2000. Capitão do Barcelona, capitão UEFA Champions League, na Euro de 2012, ele simplesmente sempre foi a base da melhor defesa do mundo dos anos 2000. Ele tinha um coração, uma raça, um posicionamento, liderança que dava, assim, gosto de se ver. Na minha visão, o Puyol, ele tem todas as características de um zagueiro líder que qualquer time faria horrores pra tê-lo. A gente pode citar o John Terry. Ele era um cara
forte, ele era líder, ele era técnico, mas o Puyol teve muito mais impacto dentro da seleção e muito mais regularidade técnica. Eu sei que o segundo nome dessa zaga pode gerar um pouco de conflito na sua mente, porque eu não vou citar o Maldini. Porque na minha visão e naquilo que eu vi de futebol, o zagueiro dos anos 2000 que mais impactou na posição após o Puyol se chama Alessandro Nesta. Ele era o defensor mais estético e mais limpo que eu poderia ver em qualquer época. Ele é o campeão da UEFA Champions League em 2007, ele ganhou a Euro Sub-21, ele representa o tipo de zagueiro que dentro da área quem manda é ele antecipava jogadas, tinha uma classe imensurável e nenhum outro zagueiro foi tão elegante, dominante e técnico ao mesmo tempo quanto Nesta. Na minha concepção, nos anos 2000, não existe uma briga entre Maldini e Nesta, porque o Maldini já estava chegando no final da sua carreira, o Nesta estava vivendo dentro desse recorte o seu auge físico, técnico e tático, tanto que o Maldini não era mais um titular absoluto dentro desse recorte. E como uma menção honrosa, que também é um outro zagueiro que ficou de fora disso aqui, foi o Rio Ferdinand. Ele tinha uma leitura excelente de jogo, era muito veloz, eu acho que todo mundo acredita que o Ferdinand era provavelmente um dos zagueiros mais rápidos da época, mas ele era muito menos técnico do que o Nesta e também ganhou muito menos títulos quando se trata de padrões internacionais, não é? Mas antes de passar pro lateral direito, que você com toda certeza vai errar, vamos pro volante mais completo que eu já tive o prazer de ver jogar, e eu estou falando do Makelele. Você sabia que existe um termo chamado posição Makelele por causa desse cara? Ele reinventou o que é ser o primeiro volante. Cobertura, inteligência tática, passes simples e presença completamente invisível, mas fundamental. Ele foi uma peça-chave, tanto no Real Madrid quanto no Chelsea. Eu sei que muita gente vai falar do Gattuso. O Gattuso tinha muita raça, era o cara que fazia o trabalho sujo, campeão do mundo, mas muito menos técnico, menos cerebral e tinha um jogo muito mais sujo, por assim dizer, do que o Makelele. Até hoje eu ainda tenho dificuldades em encontrar volantes que tenham uma qualidade e um jogo tão bom quanto o Makelele tinha. Por esse motivo, ele é o primeiro homem dessa linha de defesa. Mas deixa eu adivinhar. Agora você acha que eu vou citar o Capita como o GOAT da posição de lateral direito, acertei? Não. O nome que vai ocupar essa lateral é Javier Zanetti. Sim, você pode querer me matar, eu sei que você tem um monte de argumentos muito reais e muito bons pra falar o porquê que o Zanetti não chega aos pés do Cafu, tá tudo bem, tá tudo certo, eu entendo que você tem esse pensamento. Só que o Zanetti, ele foi um cara que ele é imortalizado na Inter de Milão, campeão da Champions em 2010, campeão da Série A, símbolo de disciplina, versatilidade, ética, elegância, mas ele era extremamente refinado tecnicamente, algo que o Cafu não era. E ele tinha uma leitura tática excepcional, porque o Cafu era um cara mais ofensivo, foi extremamente vitorioso com a seleção brasileira, disputou 3 finais de Copa, ganhou 2, mas o Zanetti foi mais completo taticamente e mais consistente até o fim da carreira dentro do recorte de 2000 a 2010. Você vai falar, o Cafu tem 2 Copas. Não, o Cafu não tem 2 Copas. Por quê? Porque a única Copa que o Cafu ganhou nesse recorte foi a de 2002, a outra Copa foi em 94. Então assim, eu coloco o Zanetti aqui porque tem um outro ponto que eu quero deixar aqui que é extremamente importante pra mim. O Zanetti foi um dos laterais que eu mais gostei de assistir na vida. Ele tinha um jogo que era bizarramente útil pro time. Eu vou falar a verdade pra você, eu tenho dificuldade em ter lembranças do Zanetti errando, do Zanetti não sendo a peça que faltava pro time, tanto em recomposição, transição defensiva, quanto em guardar a posição quando o time está em uma ofensividade mais abrupta. E você acha que isso daqui é apenas uma lista, não é que eu tô nomeando os caras, tô colocando cada um aqui num lado e falando quem é melhor do que o outro, não. O Cafu foi um monstro, mas no recorte dos anos 2000, ele estava indo pro final do seu auge. Como eu te falei, essa não é apenas uma lista jogada de melhores jogadores, não, porque eu tô montando aqui um sistema de jogo, e o Zanetti vai cobrir o próximo nome dessa lista, seu compatriota e ponta direita desse time de forma incontestável, e eu estou falando de Lionel Messi. Champions de 2006, Champions de 2009, Bola de Ouro em 2009, o melhor jogador jovem do mundo naquela época. Em 2009, ele já era o melhor da posição, tanto driblando, marcando, dando assistência.
Ele era o cara. Qual um nome extremamente competitivo com o Messi pra disputar a ponta direita? Você sabe quem é? O Figo. O Figo é o único cara que você pode ter a lembrança que nos anos 2000 fez ali frente ao Messi na ponta direita. E o Messi, cara, em 2 anos, jogou mais do que o Figo a carreira toda dentro desse recorte. O Figo foi bola de ouro em 2000, foi líder da seleção de Portugal, do Real Madrid, mas ele perdeu relevância total depois de 2004. Ninguém nem lembra desse cara. O Messi já mostrava que estava em um patamar diferente só com o ano dele ali em 2009, 2010. Porque se a gente pegar o final dessa década, não existe ninguém melhor do que o Messi nesse recorte de 2009, 2010. Você vê o tanto que o cara é absurdo. E no recorte de 2010 pra frente, ele também é dominante nessa posição. Realmente o cara é um alienígena. Agora a gente já pode ir pro nome mais óbvio do meio-campo? Agora que já passou a raiva por eu não ter elegido o seu parceirinho ali na lateral direita, vamos pro nome mais óbvio e unânime nesse meio de campo? Sim, eu tô falando do maior meio de campo que eu vi no espelho, Zinedine Zidane. O pai é monstro, campeão da Champions em 2002, autor do maior gol de uma final de Champions, vice na Copa de 2006, porém, eu detonei o Brasil com a mão nas costas, gênio com a bola ou sem a bola, era o melhor que tinha em campo, conduzi o time com uma classe, visão de jogo, parece que tinha um olho nas costas, eu era monstruoso e parei no auge, porque eu era especialista em ditar o ritmo do jogo. Sei que muita gente vai falar, mas e o Xavi? E o Xavi? Não preocupa que o cadeado nessa época não estava nem pronto para jogar bola. Ele só veio explodir em 2008 na Euro e ele foi dominante de 2009 a 2012. Só isso. No recorte de 2000 a 2010, o Zidane é muito mais influente e com toda certeza incontestável na posição. Só que na minha concepção, agora a gente tá chegando nas partes mais polêmicas, que é o meio atacante, o ponta esquerda e o centroavante. Por esse motivo, eu quero te pedir para antes de você me odiar, antes de você tentar encontrar o hotel que eu tô hospedado para jogar pedra na porta, cara, eu quero que você se inscreva nesse canal. Tem um monte de vídeo aí que eu tenho certeza que pode te entreter ou te fazer passar raiva em algum ponto. Clica no botão de like se você gostou de algum dos nomes que eu citei aqui. Se você não gostou, pode dar o dislike, porque agora a brincadeira vai ficar séria. Eu vou citar o melhor meio atacante dos anos 2000, o jogador mais incompreendido e subestimado da história do Brasil, e eu estou falando do mito Kaká. Sim, melhor do mundo em 2007, campeão da Champions em 2007, sendo protagonista com mais de 13 envolvimentos em gol só na Champions, dono de atuações épicas, e que até hoje, quando você vê aparecendo na sua For You do TikTok o vídeo dele detonando a zaga do United, você para pra assistir, eu tenho certeza, corria, criava, finalizava, o cara era completo. O último meia a dominar o mundo pré-Messi e Cristiano Ronaldo. E para você ter noção, o próprio Zico fala que ele viu com potencial de ultrapassá-lo, mas com o mesmo estilo de jogo. O Kaká não dava um único drible ineficiente, sempre jogava para frente, jogava no simples. Se você quer saber o que eu penso desse cara, vai ver o vídeo que eu fiz, foi o primeiro vídeo desse canal, foi para esse cara que com toda certeza é um cara que eu admiro muito, tá aí no card também, para se depois você quiser ir lá ver. E para você que vai tentar contestar, você quer saber quem é o único meio atacante que poderia ali dançar ou fazer uma graça contra o Kaká nesse recorte? O Deco. O Deco era um que podia fazer isso. Ganhou a Champions com o Porto, ganhou a Champions com o Barça, mas nunca foi protagonista absoluto em nenhum dos times, principalmente da forma que o Kaká. Porque eu quero agora que antes da gente chegar no ponta esquerda, eu quero que você comente a sua lista de gols da posição e o que ela tem de igual à minha dentro desse período, de 2000 a 2010. Só vale cara que tava no auge nesse tempo. Comenta essa parada aí antes que você me xingue de todos os nomes possíveis pelo 9 do meu time, porque com toda certeza você não imagina quem é o centroavante dessa equipe. Mas vamos ao ponto esquerda mais habilidoso do planeta, jogava bonito, sempre com um sorriso no rosto e era um mito. E eu estou falando de Neymar Júnior. Não. Eu tô falando dele, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. O cara era mágico. Essa é a única palavra que tem pra falar dele. Eu acredito que o Ronaldinho Gaúcho, como ele foi melhor do mundo em 2004, 2005, ganhou a Champions de 2006, levou o Barça ao topo, apenas utilizando seu estilo de improvisação e imprevisibilidade, eu acredito que o Ronaldinho seja provavelmente o top 1 ou top 2 ponta esquerda da história do futebol, mas eu não vou cravar isso aqui com toda certeza. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele é o jogador brasileiro mais idolatrado
idolatrado pós-Pelé. Isso é um fato. As pessoas admiram o futebol do Ronaldinho e com toda razão, jogava demais. Infelizmente teve um auge curto, mas ganhou tudo que um jogador poderia querer dentro desse curto período de tempo. Ele dava assistência, ele era a alegria dentro de campo. Ele reinventou o que é ser um ponta esquerda e a partir dele se criou milhares de novos Ronaldinhos que se inspiraram no futebol que ele jogava. Tem o Neymar, a gente pode falar do Vini Júnior, que também é muito fã do cara, e todos os outros jogadores de ponta, eu acho que admiram o Ronaldinho. O Yamal, se você perguntar pra ele vai falar que o Ronaldinho tá ali no top 3 melhores jogadores que ele já viu na vida. O único cara que vale citar aqui também na ponta esquerda, eu acho muito subestimado, é o Robben. Ele era um cara veloz, extremamente decisivo, técnico, mas ele não consolidou como um top mundial ali nos anos 2000. Ele foi só depois do ano de 2010 que ele foi ali, mas vale a citação. Só que eu sei que agora eu vou causar. Mas você primeiro escuta meu argumento, depois você comenta, compadre. Vamos fazer esse tratado, porque senão as coisas não vão funcionar, tá entendendo? Você vai fingir que me escuta, eu vou fingir que dou importância pro que você acha, então vamos fazer esse combinado. Primeiro você escuta o que eu tenho pra falar e depois você fala a sua opinião nos comentários. Porque eu sei que todo mundo acha que é óbvio que o Ronaldo Fenômeno tem que ser o 9 desse time, ele é o GOAT da posição, porque ele é o melhor centroavante da história. Eu também acredito nisso, só que no recorte que a gente tá tendo aqui, o Ronaldo Fenômeno não foi o melhor 9 dos anos 2000, ponto final. Eu sei que ele ganhou a Copa, pros visu aqui, depois do Pelé, só existe Ronaldo Fenômeno e ponto final, mas eu vou com meu parceiro de seleção, Thierry Henry, ele será o centroavante desse time monstruoso, artilheiro da Premier League, craque no Arsenal dos Invencíveis, vice na Champions de 2006, campeão da Champions League com o Barça em 2009, campeão da Euro e da Copa, era um cara inteligentíssimo, extremamente rápido, técnico e decisivo. Como eu falei, eu acredito que o Ronaldo Fenômeno vale sim a citação. Ele era genial, o melhor da posição, mas as lesões limitaram ele demais nos clubes dentro desse recorte dos anos 2000. Tanto que o Ronaldo não tem nenhuma Champions, exatamente por esse recorte de lesões que ele passou e problemas físicos. Só que o que acontece é o seguinte, a falta de constância do Ronaldo dentro desse recorte não invalida que ele é um 9 que deve ser mencionado aqui. Mas o Henry, cara, eu vou falar a verdade pra você, eu acho que existia poucos 9 que tinha a capacidade de falar e fazer quanto o Henry. Se você for pegar o recorte dos anos 2000, o Henry foi o cara mais silencioso e mais brutal da posição. Ele era um cara que podia fazer qualquer posição no ataque, e a velocidade dele era completamente assombrosa. Eu sei que eu devo ter irritado umas 10 gerações de comentarista de sofá, porém tá aí. Esse é meu time de GOATs dos anos 2000, os melhores jogadores da posição listado aqui. Também tem aquilo que eu vi de futebol, é lógico, você pode ter uma opinião diferente, isso não é um problema. O problema é que, concorde você ou não, não tem nenhum bagre nessa lista. Só cara que tinha futebol para estar no meio da elite mundial da habilidade. Mas tem sempre aquele carinha que tenta cavar um espaço e que acredita que tá no patamar dos grandes. Eu fiz uma lista do que é, pra mim, os 7 jogadores mais superestimados do século XXI, posição por posição. Só você clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela e você vai lá assistir. Deu polêmica, deu BO, porque não pode, né, citar o favoritinho do Zenzo, e eles já ficam muito bravos. Então vai lá, assiste, me diz o que você quer. Valeu por me assistir até aqui e até a próxima, meu amigo.